Graça e paz. Que alegria ter o privilégio de poder comunicar a você sobre a Escritura. Estamos lendo o Salmo de número 51, que fala sobre o clamor de um coração arrependido. O coração arrependido clama pela santidade de Deus. Davi, a partir do verso 7, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Querido, precisamos entender que quando pecamos, rompemos com a santidade de Deus, e fora de sua presença santa, só encontramos morte, vazio e solidão. Enfim, angústia e profunda tristeza. Ao reconhecer o quão pecador ele era, e ao ser honesto diante de Deus, Davi continuou buscando a Deus. E agora, ele clama pela santidade de Deus. O Senhor Deus deu a seguinte ordem ao seu povo nos dias de Moisés: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Certamente, essas palavras ecoavam no coração de Davi, enquanto clamava a Deus por perdão. Ele sabia que para ser santo precisava da santidade de Deus agindo em seu coração. A purificação a qual Davi se refere aqui, no verso 7, a palavra hisopo nos remete ao ritual da purificação cerimonial dos sacerdotes. O hisopo era um arbusto cujas hastes, felpudas e macias, eram embebidas do sangue do sacrifício ou na água que deveriam ser aspergidos sobre os sacerdotes. Tal ritual apontava para o supremo sacrifício de Cristo, que é o que nos purifica de todo o pecado. É a santidade de Deus no sangue do seu Filho que nos torna santos, porque o preço que pagamos por cedermos ao pecado é muito alto. Tristeza profunda, dores internas, como a de ossos sendo esmagados. Somente Deus pode nos fazer ouvir júbilo e alegria, ou seja, alegria profunda e constante. Calvino diz: pois é tão somente a palavra de Deus que pode primeira e eficazmente tornar jovial o coração de qualquer pecador. E Calvino ainda diz que não há qualquer paz genuína e sólida que seja desfrutada neste mundo, senão na atitude repousante nas promessas de Deus. Sendo assim, o rosto de Deus voltado contra nós é o pior dos horrores. Por isso, Davi pediu que Deus desviasse dele o seu rosto, pois o fulgor da santidade de Deus é fatal para o pecador. Mas se Deus voltasse com graça e misericórdia para o pecador, este encontrará esperança. Só Deus pode criar um coração puro e um espírito inabalável. O verbo criar, quando aparece nesse estado verbal, como está escrito aqui, é o mesmo empregado somente em relação a Deus. Todas as vezes que ele aparece nas Escrituras, esse verbo descreve uma ação de Deus como Criador, uma ação criativa de Deus. A natureza humana não necessita de uma melhora, ela necessita ser recriada, ou como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, novo nascimento. Não nos iludamos.
que precisamos é de um novo coração, sermos novas criaturas em Cristo. Sem a pureza e a santidade de Deus, nosso coração e espírito estão totalmente desprovidos de santidade e pureza e fadados ao fracasso e à condenação. Ao ser confrontado em seu pecado, Davi expressou o temor em ser banido da presença de Deus. Por isso, ele clamou a Deus que não expulsasse de sua presença e também não retirasse do seu coração o Santo Espírito. Ele vira nessa tragédia acontecer na vida de Saul. Davi foi testemunha disso e temia que o mesmo pudesse lhe sobrevir. Hoje, vivendo nos dias do Novo Testamento, cremos que o Espírito Santo habita em nós e não se retira do coração dos filhos de Deus. E estes não perdem a salvação quando pecam. Mas isso não deve ser usado como desculpa para viver uma vida dissoluta. Um coração que foi recriado e transformado por Deus recebe o Espírito Santo e deste recebe a orientação para seu novo viver. O que este coração deve desejar somente é continuar na comunhão com Deus, desfrutando de sua santidade. O pecado interrompe nossa comunhão com Deus e nos impede de desfrutarmos da doce orientação do Espírito Santo. Por esse motivo, Davi clamou a Deus para que ele lhe restituísse a alegria da salvação de Deus, pois, como expressara anteriormente, sentia-se esmagado em seu coração pelo peso da culpa de seu pecado, e isso lhe causava uma profunda tristeza. E assim ele clamou a Deus que o sustentasse com o espírito voluntário, isto é, um coração jovial, cheio de constante alegria. Davi estava triste e abatido porque havia pecado contra Deus. Logo, somente estando em comunhão com Deus, ele voltaria a desfrutar da santidade de Deus. E na santidade de Deus estava sua alegria. É por isso que é a santidade de Deus que nos torna santos. É na comunhão com Deus que encontramos a verdadeira alegria, que deleita-se na santidade de Deus. Um coração arrependido entende que o seu pecado é a causa da sua tristeza. Um coração arrependido não procura por um culpado além de si mesmo, ele já o encontrou. Em momento algum, Davi culpou a Deus por ter retirado dele a alegria, mas sim, teve bem claro em sua mente que foi o seu pecado que o afastara de Deus e o impedira de desfrutar da comunhão com Deus em sua santidade. Em Oséias 13:9, Deus diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim vem o teu socorro. Somente o perdão de Deus pode restaurar a alegria a um coração arrependido. É para nos fazer pensar o fato de que, se não estamos mais sentindo prazer e alegria na santidade de Deus, porque existe pecado escondido em nosso coração. Se este for o seu caso, clame a Deus pelo seu perdão e pela alegria que decorre da comunhão com sua santidade. Clame a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.